Muito bom. Olá, estamos aqui com mais um Chá do 5 e hoje a gente vai discutir um tema um pouquinho mais sério, que é a constituição de família homoafetiva. Mas antes disso, antes da gente começar o debate aqui, eu preciso que você prepare o seu chá, sente aí, a gente vai rodar nossa vinheta e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Chá do 5. Primeiramente, eu gostaria de introduzir o nosso convidado. Amo introduzir. O advogado Marcelo Silva, que está aqui para nos apoiar com o assunto, que é a constituição de família homoafetiva. Eu acho que a melhor maneira para começar o assunto é começar com a definição de família, né? Vamos lá, gente. Definição de família. Garota enciclopédia. Na verdade, então, hoje em dia, quando você procura em dicionários online, você acaba encontrando já uma definição mais ampla, em que ela fala da questão de matrimônio, ela fala da questão do afeto, ela fala de várias formas hoje de família que a gente tem. Só que se a gente vai um pouquinho lá na história, até a Constituição de 88, estou tenso porque o Marcelo está aqui e pode me corrigir. Enfim, até a Constituição de 88, a gente tinha a família só como o matrimônio, o enlace matrimonial. E isso caiu por terra, ainda bem, depois da Constituição de 88, porque ela começou a dar direitos iguais, coisas que não existiam. Então isso foi muito, muito importante. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Só que tem um detalhe que eu achei tão interessante que eu não fazia ideia, eu acho que muita gente não sabe. Conta. Que é hoje a situação da Lei Maria da Penha. Porque a gente só foca na Lei Maria da Penha... Oi? Oi, querida? Na questão da violência doméstica contra a mulher. Só que tem uma partezinha dela que fala aqui. No âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então veja só, a gente já tem isso dentro de uma lei e a gente nem faz ideia. Calma, a Lei Maria da Penha vale também para as lindas? Ela deixa claro essa questão de família independente da orientação sexual. Então, por isso, já vou jogar a bola para o Marcelo, porque eu não vou me fazer de inteligente com ele aqui do meu lado. Na verdade, as pessoas realmente não têm esse conhecimento. É a melhor definição legislativa de família. Porque você precisa definir família, hoje no contexto jurídico nacional, é muito diversificado. A família não é a mesma família de 1977, de 1987, de 88, quando veio a Constituinte. Essa Constituinte trouxe igualdade de direitos e deveres. Essa igualdade veio trazer relações mais justas e veio trazer uma proteção do Estado para com essas famílias. Então vamos lá. O próprio artigo citado, que é o artigo 5º, inciso 2, parágrafo único. Sim, essa memória. 340 de 2006. Esse artigo, o que ele trouxe? Ele traz uma proteção especial à família. O juiz, quando ele vai conceder essa proteção, vamos falar assim no português direto, sem termos jurídicos, essas coisas, que ele vai conceder, ele vai considerar o que é núcleo de família. Hoje nós temos família monoparental, homoafetiva, família voenga. O que é família voenga? É a família no qual é constituída pelos avós. Família de fato. E a família de fato ela é interessantíssima, porque ela parte de laços afetivos. Sem a necessidade de relação sexual ou sentimental, ou sentimental no sentido de constituição de família e prole, mas no sentido de constituição união, de uma unidade de pessoas que têm um interesse comum. Dois amigos que convivam a vida inteira. Não precisa da genética. Exatamente, um amor fraternal. Tá, entendi. Eu e o Rei, a gente mora junto, a gente vai ser família. E a gente sabe que hoje no Brasil é previsto a união estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Sim, só fazendo uma vírgula. Tá. Não é previsto, ela foi regulamentada, né, pela resolução pela resolução 175 do CNJ, que determina que os cartórios, enfim, façam os registros desses casamentos e dessas uniões e as uniões sejam convertidas em casamentos. Ou seja, traz o reconhecimento. Por que deu essa briga toda aí? Vamos lá. As bancadas religiosas, elas criaram todos os empecilhos possíveis para que leis específicas pelo assunto fossem aprovadas. Porque querem defender a família, o conceito de família deles, não o conceito de família de todos. Eles estão empurrando um conceito deles contra todos. Porque família, ela é genérica, ela é diversa, é diversificada.
Então o que acontece? O STF, no julgamento, que foi inclusive um julgamento famoso, é muito bonito o texto, né, desse julgamento, ele fez o quê? Dizem que ele usurpou uma competência que não era dele, que era de legislar. Então ele falou, não, peraí, se vocês não querem, nós faremos. Então o que essa resolução trouxe? Ela trouxe direitos iguais, de igualdade. Essa única resolução trouxe a casais homossexuais acesso a 112 direitos previstos em lei, antes existentes apenas para heterossexuais. Gente, eu tô emocionado aqui. Como vai? Você podia ser político. Eu ia votar em você, juro. E você, uma coisa que eu pensei, eu fico maquinando as coisas. É pra não interromper as pessoas, vem umas coisas na minha cabeça. Aí eu fico falando, e você que fala tanto em casar, cara, você já pode mesmo. Você tem certeza? Mesmo, gente. Você pode a gente pedir pensão, se você casar e separar. O direito de pensão e alimentos é um dos direitos que agora é conferido para as famílias homoafetivas com a resolução 175 do CNJ. A gente está falando muito de Brasil, da Constituição brasileira, do que é previsto aqui. Vamos expandir um pouquinho mais. Tiago, garoto viajado. Eu. Estados Unidos, República Dominicana. Saudades, República Dominicana. Você sabe falar pra gente as diferenças que tem lá fora, que não tem aqui? Alguma coisa? As pessoas. Na verdade, quando você fala de lei, isso é muito, muito complicado comparar de países diferentes, né? Que a gente vê na mídia, que tipo, fora, Estados Unidos, enfim, países onde a discussão ela é feita há mais tempo, ela parece... Não parece, basicamente a discussão é feita há mais tempo e as resoluções elas já existem, né? Então não é que o país ou as pessoas do país específico são mais agilizadas ou são mais para frente. Não, a discussão começou antes. E a gente tem que lembrar que no Brasil as discussões elas simplesmente não acontecem. Não, né? E é recente esse assunto no Brasil, né? Aqui não é uma coisa muito, muito recente. Você vale anotar que nos Estados Unidos, dos 50 estados americanos, 12 reconhecem o casamento homossexual. E a Argentina e o Uruguai reconheceram também antes do Brasil, né? né? A Argentina foi a primeira, a Argentina foi em 2010. Inclusive, a legislação argentina permite adoção. A Uruguaia foi em 2013 e é conhecido como Lei do Casamento Igualitário. Rafa, você disse que queria adotar. Nessa questão de adoção, quais seriam os prós e contras para você nesse quesito? E você nem precisa casar para isso, tá? Não, eu acho que assim, uma coisa até para ficar claro que a gente fala, até comentou de adoção e tudo, quando eu vi o resultado do meu exame para HIV, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, gente, eu não posso ser pai. E aí eu fui lá pesquisar logo no dia seguinte, porque eu estava desesperado porque eu quero ser pai. Eu falei, não, eu posso ser pai, eu posso fazer a lavagem do sêmen, posso, enfim, tem várias opções, inclusive a própria adoção. Então, quando eu penso hoje em dia na adoção, eu vejo que, primeiro, é aquilo que parece clichê, mas, gente, tem tanta criança que precisa de família, que precisa de afeto, de amor. Então, assim, por que não? Acho que já começa por aí. Pra que lavar aquela porra se você pode adotar, entendeu? Tá vendo? É basicamente isso, gente. Desculpa, até porque você vai falar. ver, exatamente, você vê os prós. Normalmente, você acaba... Eu, por exemplo, não teria problema nenhum em ter uma criança mais velha. Normalmente, a gente tem uma fila de espera muito grande para crianças até 2 anos de idade. Então, não teria problema, acho que, 3, 4 aninhos, já vim, fala, eu, pelo menos, particularmente gostaria mais por essa idade. Também tem a questão de você tem que levar em conta, não pode esquecer, porque uma criança para adoção, ela já passou pelo menos por uma rejeição. Isso, claro que marca o indivíduo. Então, você tem que estar atento a isso, porque as crianças, elas já vêm, muitas vezes, já até te testando, são um pouquinho mais velhas, porque elas não querem sofrer rejeição de novo. Elas vêm, às vezes, num momento de vida delas psicológica que você tem que justamente provar o seu amor e a sua vontade, o seu afeto. Então, eu acho que, na verdade, isso não é um contra. É só uma atenção, que, inclusive, quem busca a adoção, às vezes não é só, tipo, vou lá pegar a criança, fazer a Angelina Jolie, passo lá, trago uma criança pra casa e tá tudo bem. Mas, assim, acho que tem que ser pensado e eu sou super a favor. Não é E tão tem simples aquele quanto contra. um meme, né? Aquele Não. meme, tipo, nós adotamos a criança, o gay, o homossexual adota a criança que o heterossexual abandonou. Não é tão simples também, né? Não, nem um pouco. Não. E outra coisa, a gente tem um contra que todo mundo tem que lembrar, que você vai lá, pega pequenininho, cria, dá casa comida e roupa lavada, quando cresce, dá na tua cara. Entendeu? Isso é um contra, gente.
A gente não pode Mas ignorar. qualquer filho, quando Isso, cresce, geral. dá na cara do É o risco de qualquer filho. qualquer não filho. precisa nem de laço genético pra isso, a gente sabe, né? Marcelo, se eu quisesse adotar uma criança, sou gay, solteiro ou casado, quero adotar uma criança. Exato. Quais são os procedimentos para isso no Brasil? O processo de adoção é um processo muito rigoroso, ele é muito técnico. Vamos pensar assim, você vai adotar uma criança, imagine que essa criança teve, dos pais dela, tiveram o poder familiar destituído. Um juiz de direito disse, a partir de hoje você não é mais pai deles. Dissolveu todos os vínculos. Para que ele possa fazer isso, essas crianças elas já vêm de um cenário de violência, de descuido, em que houve a necessidade de abuso, de intervenção do Estado para proteger a vida daquela criança. Ela vai para um abrigo. Então, como é que é o processo? Não existe óbice na lei que faça, por exemplo, que um homossexual não tenha direito. Não existe distinções na lei. Homossexuais, heterossexuais, solteiros, casados, todos têm o poder, podem, né, adotar uma Portadores de criança. doenças crônicas. Tudo. Mas a questão é o seguinte, existe um funil seletivo aí. Tá? A própria lei assim impõe. Então você quer adotar, você vai à vara da infância e da juventude, você vai entrar com um pedido com o seu advogado, você vai passar por um processo rigorosíssimo de seleção, do qual você vai ser alvo de estudo, de pareceres, de estudo psicossocial, porque é muito comum pessoas que perderam entes queridos, pessoas solitárias, pessoas com problemas emocionais, querendo resolver seus problemas com a adoção de uma criança. Então, para que a criança não seja colocada novamente em estado de risco, esse processo ele é muito rigoroso. Você tem que apresentar certidões cíveis, certidões criminais. Você passa por todo esse procedimento. E não interessa se você é rico ou pobre, tudo isso é avaliado dentro de um critério. Estando adaptado, o Departamento Psicossocial do Fórum, a Assistência Social, emite um parecer junto com o parecer do Ministério Público. E o juiz dá uma sentença de certificado de habilitação. Você está habilitado a adotar. Então você vai ser inserido, você vai estar numa fila. Isso depois deles provarem que você é um louco que sai. Exatamente. Vai pra sex tape, Não, sério, você não vai poder adotar porque não vai passar no teste. Por que eu digo isso? A adoção ela é irreversível. E o filho adotado, ele passa a ter status de filho natural. A família ele pode dissolver e a adoção não? Não, porque a adoção ela é irreversível. Você não pode pegar uma criança, não quero mais, estou devolvendo. Não é assim. O juiz pode, não a pessoa. Não, isso sim. Antes do juiz decretar a adoção por sentença, você pode, essa adoção ela pode vir a ser obstada, Ok, por um tá. motivo ou outro. Agora, depois que ele decretar por sentença, É o filho, pronto. ele passa a ter status de filho biológico, inclusive com as proteções constitucionais do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz aos filhos adotados igualdade em direitos e deveres e demais restrições e, enfim, tudo que vai previsto na lei civil. Então, voltamos lá. Então, esse período, você entrou na fila e você disse, eu quero uma criança X. O interessante é que casais heterossexuais têm uma preferência por um modelo de criança. Menina, recém-nascida, branca e de olhos claros. Meu É Deus. verdade. O Renato. É verdade. Só não é menina, quase. E é muito interessante que existe uma rejeição muito grande contra crianças mais velhas, crianças com portadoras de doença ou com deficiências. E essas crianças, elas não encontram barreiras para casais homossexuais e para casais estrangeiros. Porém, como eu te disse, esse processo é muito rigoroso. Então, existe uma fase de convivência. Essa criança vai conviver, você vai ter contato com essa criança. Essa criança ela vai ser apresentada a você dentro daquilo que o seu perfil procura, para que haja compatibilidade. Sim. Então, inclusive a criança pode, ela é entrevistada, quando a partir do momento que ela tem de ter discernimento. E tem, qual que é esse momento? Qual que idade? Assim, na verdade, depois do período de convivência, quando as assistentes sociais, o Ministério Público, o Poder Judiciário que atua como fiscalizador, eles verificarem que existe uma compatibilidade, existe uma afinidade, laços estão sendo criados, existe um momento final. Então a criança ela é ouvida, você é o que eu quero, e o juiz decreta por sentença. Então ele passa a ter status de filho natural e o adotado passa a ser pai e mãe. Desculpa, o adotante. Desculpa, passa a ser pai, passa a ser mãe. Então não existem restrições. Casais homossexuais podem adotar sim, mas o que acontece? Quando o casal entra, existem vários casos de adoção no Brasil já. Isso depende do vanguardismo do magistrado e do promotor de justiça. Porque hoje, magistrados e promotores de justiça que possuem visão ampla a respeito do assunto, entendem que a segurança social de uma criança dentro de um lar constituído é muito maior do que num depósito de crianças. Porque elas ficam lá até os 18 anos. Depois você sai sem referência nenhuma, vai pra rua
E você olha para trás e você não tem vínculos, você não tem laços, você não tem ramificações, não tem nada. Então hoje a adoção por casais homossexuais é uma alternativa de trazer amor, segurança para essas crianças. Mas sempre iremos encontrar. Eu falo isso porque eu sou casado, conversei já com meu marido a respeito disso. Nós não estamos no momento ainda para adotar. Nós temos uma filha. Eu já ia te perguntar se você queria ser pai. Não, assim, eu seria um péssimo pai. Por quê? Porque eu tenho uma Shih Tzu aqui. Eu também tenho um Shih Tzu. E eu sou daquele tipo de pai que deixa fazer tudo. Então se eu adotar, eu vou ter um monstrinho. sei. Ela é fêmea? Fêmea. Ah, o meu é macho. Ai, gente, não é a hora, não é a hora. Já estamos constituindo namoro na família. TV do Shih Tzu Não, agora. Estamos no meu- construindo não, família no no meu chá do momento- 5. No meu momento pessoal, eu e Thiago, nós não temos interesse. Por enquanto. Tiago não eu, tá, gente? Já Tiago é não. o nome do marido dele. Digo o outro, o marido E mesmo. o meu cunhado teve uma filha recentemente, então ele tá curtindo todo o lance de ser tio, de ser padrinho. E como eu disse, eu vou ser um péssimo pai, eu vou deixar quebrar, correr, subir, eu não sei falar não. Entendeu? Então, eu acho que para proteção da sociedade, eu não vou colocar um Melhor não. Aproveitando que você já está falando, vamos pro nosso chat WhatsApp. Eu, Sabe? exato. Cadê, O Thiago gente? hoje vai ler Ó, as enquanto ele mensagens. tá procurando ali, eu Isso. queria deixar um beijo pra BH, pro Rodolfo de BH, que eles mandou mensagem. Um beijo, adoro BH. Eu também quero deixar um beijo pra BH, mineiros. Mineiros. Amo, meus amigos mineiros são incríveis. Sim, Um então beijo pro Cristiano Oliveira, de BH também, nosso fã que tá sempre acompanhando no Facebook. Gente, ó, BH bombando, a gente vamos É, já BH é gravar incrível. em BH, hein? Ó, É legal. E antes de eu ler o do Luiz Galdino, a gente quer agradecer. Por quê? Porque a gente tem hoje uma pessoa que participa, assiste, ele é telespectador, amigo, ouvinte, tudo isso, que é o Jefferson Oliveira, que está aqui Jefferson. hoje. Você não está vendo, eu estou apontando para ele, não importa. E agora a gente fotos com ele depois. vai ter fotos. Luiz Galdino, de 24 anos. Chá, adorei vocês, acabei de ver o vídeo, mas eu queria saber o que fazer, porque eu tenho um romance com um cara, ele vai se mudar para minha cidade e quer que eu more com ele. Só que ele nunca nem namorou e não me pediu em namoro. Vou ou não? Até porque a gente fica muito junto, ele conhece já a minha mãe e o danado nem fala em namoro. O danado do namorado, para de enrolar o Luiz, né? Não, e olha, eu respondo, depende da casa. Você vai ver essa casa, porque chega lá, é um curticinho, não rola. Vê se tem um quarto só pra você, se vai ter um banheiro extra, se tá num bairro bom, entendeu? É isso, gente. Eu acho que é assim, Amor. O cara não tá falando em namoro, por que ele vai falar em namoro, né? Se o cara não tá falando, na então verdade eu ele falo quer só alguém também. pra rachar as contas. A gente tem um programa, Luiz, o da semana passada, sobre rótulo. Não precisa rotular o seu relacionamento. Fica, vai lá, seja feliz, Isso. né? Mora com ele, não mora com ele. Pelo menos tem a casa da sua mãe. Eu acho, Se né? der uma merda, E você vira uma volta. união estável, né? E vira uma união estável. União está exato. Gente, olha, ai, que bonito. Gente, é isso. A gente vai finalizar o programa. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso advogado Marcelo. Marcelo, Gente, foi incrível. ele quer mandar um beijo pro marido, namorado. Ele tá bravo. Eu não contei, lembra? Eu não contei que eu vim aqui. Ah, surpresa, Thiago. Aí eu tirei a aliança, vim pra cá, vi aquela coisa assim, esqueci de avisar. Aí ele ficou bravo. Olha, desculpa, eu tô aqui, tá? Tô indo pra casa. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês aí no YouTube. Segue a gente no Facebook, né? No YouTube, no Segue a Instagram. nossa família. Segue tudo, gente. Tudo Chá do 5, gente. Você digitou Chá do 5 no Facebook, no Instagram e no YouTube, você acha a gente. Procura hashtag também, hashtag Chá do 5. A gente aparece em Tem tudo. também o Instagram de cada um, já sabe o nome de todo mundo, pode ir lá. seguir. Isso é promoção pessoal, para. Dá e Rafa sempre, né? Não perde. Grindr tem. Enfim. Lembrando o número do chá, né? Que é 983233007. Manda sua mensagem pra 011. gente. 11 São A Paulo. gente vai ler aqui pra vocês no nosso programa. Até a próxima semana. Marcelo vai falar alguma coisa? Não, você falou. Até a próxima semana, gente. Obrigado e até mais. Beijo. Beijo. O brinde, então. Calma, gente. O casamento. Nossa, eu tô até suando. Vocês estão vendo, né? Eu tô até suando. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu juro, tá valendo. É o que a gente tem feito ao longo dos anos. Os gays têm escravizado os héteros pra terem filhos. E gerarem mais gays, entendeu?